Graças a paz, pessoal. Vocês estão bem? Espero que estejam. Tá, no final eu falo um pouco mais. Hoje nós vamos tratar sobre o mandato espiritual. Ontem, com o pastor Aurivan, vocês começaram a ver sobre o mandato cultural. E eu soube que ele já fez um panorama, sobre os 3 mandatos. Nós vamos para Êxodo 20, tá bom? Será o nosso texto. E vamos pensar no mandato espiritual a partir desse texto. Êxodo 20, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 17. Nossa caminhada vai ser de uma aula, tá bom, pessoal? Nossa caminhada não será de uma efusiva pregação avivada. Será uma aula, porque nós precisaremos pensar, refletir sobre vários assuntos aqui. Nada contra efusivas pregações avivadas, tá? Mas o teor do nosso caminhar vai ser de examinar as Escrituras. Nós vamos olhar para as Escrituras, olhar para esse tema e tentarmos entender o que é que as Escrituras falam sobre isso. Alguns teólogos vão dizer que não existe essa conversa de mandatos. Nunca existiu, né? E que isso é invenção de calvinista. Mas já vimos, vocês já viram desde ontem, que existem bases bíblicas para isso. E isso está espalhado por toda a Escritura. Por exemplo, quando nós falamos da grande comissão, Mateus 28, Ide, portanto, fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos falando dos 3 mandatos. A grande comissão é movida pelos 3 mandatos. Então, a ordem, o imperativo naquele texto é fazer discípulos. Indo, façam discípulos. Esse é o sentido, do texto. Indo, façam discípulos. Então, a ideia é de que continuamente a igreja deve fazer discípulos entre as nações. Então, como fazemos discípulos? Cumprindo o mandato social. Como fazemos discípulos? Cumprindo o mandato espiritual. Como fazemos discípulos? Cumprindo o mandato cultural. Possivelmente vocês já viram ontem que o mandato cultural tem a ver com o trabalho, com a força de nossas mãos, com a nossa vocação, aquilo para que o Senhor nos chamou, para fazermos para Ele. Mas eu quero, antes de lermos o texto aqui e entrarmos no assunto, eu quero fazer uma pergunta a vocês. É possível... antes disso, vamos recapitular o que é mandato cultural. O que é mandato cultural, pessoal? O que é o mandato cultural? O que é o mandato social? Vamos lá? Eu sei, mas não sei dizer, O que é um mandato? É uma ordem? Sim? Concorda? Então, o mandato cultural tem em seu núcleo a ordem divina para governarmos, certo? Dominem. Gênesis 1, 26 a 31. Dominem. Então, Deus nos convoca como vice-regentes da criação a exercermos domínio sobre a criação. Vice-regentes. Ele é o grande rei cósmico, Adão e Eva, os vice-regentes. Então, evidência primária do mandato cultural. Cultivem o jardim e guardem. Certo? Evidência primária. Então, o mandato cultural está imediatamente ligado ao trabalho. De qualquer ordem, que glorifique a Deus. O que é o mandato social? Cresçam e multipliquem-se. Mas o mandato social se restringe apenas à família? Não. O mandato social é a base para o mandato cultural. Da família, fazemos discípulos e os treinamos para que no mundo eles glorifiquem a Deus.
eles vivam corandeu. O que é corandeu? Perante a face de Deus. Vivam glorificando a Deus. E como é que o mandato social inicia-se no seu núcleo? Procriação. Cresçam e multipliquem-se. Deus ordenou isso a Adão e Eva e continua ordenando isso à igreja. Amém? Amém, gente? Amém. Em nome de Jesus, viu? Amém. Deus continua ordenando isso à igreja. O povo de Deus deve ter filhos. Sobre a quantidade de filhos vai depender de alguns fatores que podem justificar, inclusive, que um casal não deva ter mais filhos, como questões de saúde, por exemplo. Não é? Mas a igreja deve ter filhos, em termos biológicos ou em termos de filhos gerados no coração. Estou falando de quê? Adoção, certo? Nós somos filhos adotivos de Deus. Então a Escritura ensina vastamente sobre a adoção. Então, para que o mundo conheça a glória de Deus através da nossa vocação, do nosso trabalho, nós precisamos sermos preparados dentro de casa. Então, o mandato social é a base para a formulação social que glorifica a Deus. John Stott chamava a igreja de a sociedade perfeita de Deus. A igreja deveria ser ou deve ser o modelo social exemplar para o mundo, no cuidado com os pobres, no cuidado com as famílias, no cuidado com as viúvas, no cuidado com os órfãos, estimulando o casamento, estimulando a procriação. A igreja é esta incubadora social que prepara os discípulos de Cristo para cumprirem um mandato cultural. A vida familiar, então, é o início do cumprimento do mandato social. Por isso que a igreja valoriza tanto a família, não é? E o mandato espiritual? O que é o mandato espiritual? Quando nós lemos Gênesis 1, eu acho que a Aurivan tratou isso com vocês ontem, né? Gênesis 1, 26 ao 31. Não sei se vocês repararam, mas não tem um mandato espiritual ali explícito. Nós vamos encontrar o mandato cultural, nós vamos encontrar o mandato social. Dominem e procriem. Mas e o mandato espiritual? Também está ali, de modo implícito. Quando o texto diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Homem e mulher os criou, macho e fêmea os criou. Então, essa imagem e semelhança é o fato de Deus compartilhar certos atributos dele com a humanidade, de modo muito inferior. Por exemplo, Deus é todo bondade. Você pode até exercer algum ato de bondade, mas você não é todo bondade, nem toda bondade, né? Deus é amor. Você pode amar, mas nunca como Deus. Deus é paciente. Você até certo ponto, mas não como Deus. Então, o fato de Deus compartilhar esses atributos que nós chamamos de comunicáveis faz com que nós sejamos imagem e semelhança dele. E aí vai entrar também racionalidade, aí vai entrar também compreensão psicológica de si. Os animais não têm esse tipo de compreensão que nós temos. Então, o que é o mandato espiritual? A minha palestra vai responder isso. O que significa o mandato espiritual? Então, nós vamos ler Êxodo 20, do 1 ao 17, e depois nós vamos entender este mandato. Vamos fazer uma leitura alternada? Eu vou começar lendo o verso 1, vocês depois, e assim a gente vai alternando até o 17, tá bom? Então falou Deus todas estas palavras. Não terás outros deuses diante de mim. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem.
Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Não matarás. Não furtarás. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Esse é o texto mais completo que trata dos mandatos da criação. Mandato social, mandato cultural e mandato espiritual. Aquilo que é apresentado em Gênesis, embrionariamente, no capítulo 1, agora é mostrado aqui como o núcleo da vida do povo de Deus. Todo o viver do povo de Deus está concentrado nos 10 mandamentos, em 3 grandes partes. Comumente nós ouvimos falar desse texto a partir das 2 tábuas da lei, não é? A primeira tábua e a segunda tábua. Eu não vou por esse caminho, embora ele seja muito bom. Mas nós iremos tratar sobre os 3 grandes blocos que esse texto está dividido, que vai tratar exatamente dos 3 mandatos. O mandato espiritual, o primeiro a ser tratado aqui nesse texto, o mandato social, o segundo a ser tratado, e o mandato cultural, o terceiro a ser tratado. Então, nessa passagem, nós temos algo muito interessante que está sendo mostrado aqui. Primeiro, veja só, nós temos no início do texto, Deus falando estas palavras ao seu povo. Nós temos aqui os 10 mandamentos como a expressão de um formato antigo de pacto, de suzerania no mundo antigo do Antigo Oriente Próximo. O Senhor, o suzerano, estabelecia um pacto. E este suzerano era superior, evidentemente, ao vassalo. O vassalo estava pactuado com ele, mas não no mesmo grau de importância. É diferente aqui de uma aliança num casamento, ou um pacto no casamento, que os dois são a imagem e semelhança do Criador, e os dois têm o mesmo grau de importância, embora tenham papéis diferentes. Neste tipo de pacto, o suzerano é mais importante do que o vassalo. Porque este é um pacto real. Cabe ao suzerano estabelecer, então, os preceitos do pacto, e cabe ao vassalo obedecer os preceitos do pacto. Então, aqui nós temos as partes do pacto, nós temos os termos do pacto, nós vamos observar também a relação do Evangelho com esses mandatos que estão presentes aqui, e, por fim, chegaremos às aplicações finais. Então, a revelação aqui de Deus nos 10 mandamentos não começa com palavras soltas ao vento. Deus está dizendo como o seu povo deve viver, então isso implica identidade. Quando nós entendemos os 3 mandatos, nós vamos entender qual é a identidade do povo de Deus. Como o povo de Deus deve viver em termos de adoração, como o povo de Deus deve viver em termos familiares e sociais, como o povo de Deus deve viver em termos éticos, culturais e políticos. Certo? Então, nós estamos diante do código ético primaz das Escrituras, os 10 mandamentos. Nós estamos diante de um texto que é o núcleo de todo o Antigo Testamento. Tudo no Antigo Testamento, em termos de religião, em termos de família, em termos de moral, em termos de trabalho, vai girar em torno dos 10 mandamentos. Então, o texto começa dizendo assim, veja, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, e da onde? Da onde? Casa da servidão. Aqui vamos desfazer da nossa mentalidade evangélica brasileira a ideia de que o Antigo Testamento só é a lei, o Novo Testamento só é a graça. Os 10 mandamentos, o núcleo da lei começa com a graça, certo? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Isso é graça. É o que nós chamamos de ato redentivo de Deus.
Deus tira o seu povo do Egito. Este é um modelo, é um paradigma que vai ecoar em vários momentos na Escritura. Deus tira o povo do Egito, Deus tira o povo da Babilônia, Deus tira o povo das trevas espirituais, conforme Paulo vai dizer lá em Colossenses capítulo 1, que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Paulo está seguindo o paradigma do decálogo, um modelo. Então Paulo está ecoando o que o decálogo já havia apontado, mas agora Paulo está descortinando diante de nós o grande cumprimento do decálogo, que é a obra de Cristo. Mas aqui nós já temos luz de que a lei é dada a partir de uma concepção graciosa de Deus para o seu povo. O povo salvo agora deve viver guiado pela lei. Então, no Antigo Testamento, o povo não era ensinado a cumprir os mandamentos para então serem salvos. Nunca foi assim. Os judeus interpretaram assim posteriormente, mas Deus nunca disse isso. Eram interpretações erradas da lei. Se você observa, por exemplo, o Sermão do Monte, você vai perceber que Jesus está constantemente corrigindo os entendimentos errados do judaísmo, a hermenêutica distorcida do judaísmo, e está dando a verdadeira interpretação da palavra de Deus. Então o texto vai dizer: não terás outros deuses diante de mim. Duas partes existem no pacto. Primeira parte, o Senhor, o Criador e o Redentor do seu povo. Segunda parte, o homem, liberto e chamado a obedecer. As duas primeiras grandes partes do pacto, certo? Deus e o povo. Deus e o povo. Esse paradigma também vai se repetir constantemente no Antigo Testamento. Deus, os sacerdotes e o povo. O povo sendo representado pelos sacerdotes. Os sacerdotes representando Deus diante do povo. Então o paradigma se repete: Deus, o povo e a adoração. Aqui é o centro do mandato espiritual. A adoração do povo de Deus. Certo? Então o pacto não nasce de moralismo, Deus apenas dando regras para que o seu povo viva por elas. Mas o pacto nasce da graça. Deus liberta primeiro, depois Deus ordena. Então o mandato espiritual não é um peso. O mandato espiritual é um chamado amoroso para vivermos na presença de Deus, depois de salvos pela graça. Deus nos chama amorosamente para vivermos junto com Ele e em comunhão. Então, antes de vermos os termos do pacto, há um relacionamento estabelecido aqui no prólogo do Decálogo, e Moisés nos revela isso. Então, observe só, o mandato espiritual é relacional, Deus se dá a conhecer ao povo. O texto vai dizer: não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima nos céus ou embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás. Deus quer ter esse relacionamento exclusivo com o seu povo, e o seu povo não pode se desviar disso. Então o mandato espiritual mostrado aqui é redentivo, e Deus é mostrado agindo primeiro. Nós não vamos a Deus e Deus responde. Deus vem primeiro. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu te tirei da casa do Egito. Eu. Então ele vem a nós e nós então somos atraídos a ele. Então aqui nós temos a base, depois de salvos pela graça, em como devemos viver para Deus. O mandato espiritual também é a base ética para o povo de Deus. Como o povo de Deus deve viver virtuosamente neste mundo. Sem essa base, os mandamentos vão se tornar meras regras e legalismo. Se olharmos para os mandamentos sem a graça, eles são apenas regras legalistas. Então, com base nisso, entendemos que Deus tem uma aliança com o seu povo. Temos agora os termos do pacto. Então, temos três esferas aqui. Do primeiro até o quarto mandamento, mandato espiritual. Certo? Do quinto até o sétimo mandamento, mandato social. Do oitavo mandamento ao décimo, mandato cultural. Pode observar aí no texto, que você vai ver que isso está desenhado bem direitinho. Do 1 ao 4,
mandato espiritual, do 5 ao 7, mandato social, do 8 ao 10, mandato cultural. Então, como o foco da nossa palestra é, de fato, o mandato espiritual, nós vamos observá-lo com mais atenção. Então, veja o verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Como começa o decálogo? O primeiro mandamento aqui para nós, né? O primeiro mandamento começa nos ensinando o quê? O primeiro mandamento começa pelo coração. O seu coração não poderá entronizar outro Deus além de mim. O primeiro mandamento é combativo à idolatria. Então, o homem criado é criado para amar, confiar e se entregar unicamente ao seu Deus, não a outros deuses. Idolatria não é apenas adorar falsos deuses, mas dar ao Criador um lugar errado na sua vida. Se o Criador ocupa um lugar errado na sua vida, ali é a idolatria, ali é a violação do primeiro mandamento. Então, o que é que aprendemos aqui? A primeira coisa é que o homem é essencialmente religioso. O seu coração é essencialmente religioso. O coração de um ateu é essencialmente religioso. O coração de um gnóstico, de um cético, é essencialmente religioso. O coração de um comunista é essencialmente religioso. Todo coração é essencialmente religioso. Segunda coisa, sua vida só encontra sentido quando você encontra-se com uma divindade. Nosso coração busca sentido numa divindade. Quando a divindade não é Yahvé, o Deus revelado nas Escrituras, então nosso coração está idolatrando. Mas a nossa busca por significado sempre repousará numa expectativa de uma vida redimida. Seja isso por um Deus, seja isso por um trabalho, seja isso por uma família, seja isso por uma posição política, seja isso por uma realização de algum sonho. Qualquer coisa dessa natureza vai assumir a postura de Deus na nossa vida. E para quebrarmos esse mandamento, nós não precisamos estar fora da igreja. Nós podemos confundir, nós podemos distorcer o mandato cultural por entendermos errado o mandato espiritual. Nós podemos dizer que isso ou aquilo é o nosso chamado cultural e colocarmos esse chamado no lugar daquele que chama. Algumas aplicações aqui. Sobre idolatrias modernas. Nós não somos dados às idolatrias antigas, não é? Como lá no Antigo Oriente Próximo. Mas nós temos várias idolatrias modernas. A nossa carreira, o poder, o prestígio, a política, o prazer, a nossa autoimagem, a tecnologia, a autonomia do nosso pensamento. Esses são ídolos modernos que o nosso tempo tem erguido contra o Senhor e que facilmente o povo de Deus tem sido seduzido por eles, como Israel foi seduzido por Astarote, como foi seduzido por Baal, como foi seduzido pelos deuses antigos. Naquele mundo antigo de Israel, todos acreditavam que existiam vários deuses. Todos acreditavam. E os deuses eram regionais, nacionais. E Yahvé vem dizendo, então, que ele é o Deus de todas as nações, que esses deuses são falsos. Mas mesmo os israelitas acreditavam que esses deuses das nações também poderiam ser para eles deuses. Era uma cultura idólatra, assim como a nossa cultura é idólatra. Não naquela proporção, mas nós temos, ou não daquela forma, mas na mesma proporção no nosso tempo, nós temos vários ídolos. Meus irmãos, a vida cristã exige uma reorientação dos nossos desejos e prioridades. Por que você quer casar? Porque você acha que é o alvo final da felicidade da sua vida? Isso é um desejo idólatra.
Por que você quer terminar a faculdade? Porque você acha que vai ser a melhor coisa que vai acontecer na sua vida? Porque tem aquele ditado, né, que só tem 2 dias felizes na faculdade, a entrada e a saída. Não é. Por que você quer fazer um concurso? Porque você acha que ali você vai ter total estabilidade na sua vida? Você está olhando para essas coisas como ídolos? Ou está olhando como possibilidades de vida e está orando para Deus mostrar sua vontade em relação a elas? Porque você quer ter filhos? Por um desejo idólatra? Ou um desejo de fazer a vontade de Deus, se alegrar com as coisas que Deus deseja para nós? Nós podemos transformar o que Deus quer em verdadeiros ídolos. Veja como a gente é profissional em confundir tudo. Nós podemos pegar os mandamentos de Deus, distorcermos a tal ponto de transformá-los em maus. Vocês me entendem? Me entendem, pessoal? A Escritura vai nos ensinar que o nosso coração deve ser disciplinado. O livro Celebração da Disciplina, de Richard Foster, é uma boa pedida, uma boa leitura para entender isso. O nosso coração deve ser disciplinado, e não confunda disciplinado com legalista, mas disciplinado para nos ensinar e nos reorientar na cultura que nós vivemos. Nós vivemos na cultura da distração. Nós amamos distração. E a gente vive dizendo, rapaz, minha vida é uma correria. Calcula aí. Quanto tempo de distração você tem por dia? O mandato espiritual se fundamenta, então, na exclusividade da nossa relação com Deus, da nossa relação com o mundo, com as pessoas, da nossa relação com a nossa própria existência, de modo que Deus nos oriente em tudo isso. Veja o segundo mandamento. Versículo 4 até o versículo 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Verso 5. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui nós aprendemos que Deus regula o culto, né? O homem, então, não é quem direciona o culto. O homem tende a criar várias versões de adoração a Deus de acordo com a sua compreensão, de acordo com o seu gosto, de acordo com os seus desejos, de acordo com as suas preferências. Mas quando nós estamos na igreja de Deus, nós vamos entender que a coisa não funciona como nós queremos. A coisa funciona como Deus quer. O culto é como Deus diz. Porque essa é a melhor forma de adorarmos a Deus. Como Ele diz. O homem, na sua imaginação, deseja adorar a Deus de uma forma que ele mesmo se satisfaça naquilo. Mas aquele que deve ser satisfeito no culto é Deus. O salmista diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. O desejo do nosso coração na adoração deve ser adorar e agradar principalmente a Deus, e somente a Deus. Este mandamento, o segundo mandamento, nos protege de transformarmos Deus em uma projeção humana. Veja, não farás imagem de escultura. Não idealize Deus de um jeito que Ele não é revelado nas Escrituras. A proibição aqui não está apenas em fazermos uma imagem de escultura, seja de madeira, de gesso, de ferro, de pedra. A proibição aqui está: não transfira ou não construa qualquer Deus para retratar a Deus, o Deus que você crê. Aqui nós não estamos falando necessariamente de deuses estranhos, entende? Vocês me entendem? Estamos falando na construção mental, por meio da minha imaginação, de um Deus que eu acho que é o Deus revelado nas Escrituras. Eu não estou em busca dele nas Escrituras. Eu estou em busca dele na minha mente. Eu quero enquadrar as Escrituras na minha mente. Então, eu adoro esse Deus que eu projetei. E aí vem os 10 mandamentos e diz assim: pronto. Imaginou? Criou? Esse é o teu ídolo. O teu ídolo é a tua ideia do Deus revelado nas Escrituras.
Você imagina como idolatria é uma coisa profunda? Idolatria é uma coisa do coração, não é uma coisa da escultura, do objeto. É uma coisa do coração. Por isso Calvino vai dizer que o coração é uma fábrica de ídolos. É uma indústria. Então aprendemos, Deus regula o culto. Isso quer dizer também que Deus regula a forma que eu devo pensar acerca dele. Como é que você pensa acerca de Deus? O que é que você pensa sobre Deus? Aprendemos também que a adoração verdadeira exige submissão à palavra de Deus, porque aqui ele está dizendo como é que ele quer ser adorado. Aqui a qualquer descarte, aqui a todo descarte, aquela fala que diz o seguinte: o que Deus deseja mesmo é a sinceridade do meu coração. Da forma que eu adorar, se for sincero, Deus aceita. Martin Lloyd Jones escreveu um livro chamado Sinceramente Errado. Você pode ser muito sincero na sua forma de adorar a Deus. Isso está totalmente errado. Está no caminho oposto. Aqui nós aprendemos também que a espiritualidade não é subjetiva. Ela deve ser pautada na revelação de Deus. Pautada na revelação de Deus. Entendamos uma coisa aqui, pessoal. A gente não deve vir para o culto, para um ajuntamento de adoração, com expectativa constante, semanalmente, diariamente, de que vários milagres vão acontecer, que coisas extraordinárias vão acontecer, que Deus vai falar, que Deus vai revelar os segredos do meu coração ao pastor, vai falar na boca dele acerca dos meus sonhos, e eu vou me estremecer todo na cadeira, e eu vou dizer, eita, Jesus falou comigo. Pensar dessa forma e vir ao culto dessa forma é estar no parquinho de diversões da fé cristã. Porque fé cristã madura não é isso. A fé cristã madura vai ao culto dizendo assim, Senhor, o que quiseres falar será bom para mim. O que quiseres me dizer será maravilhoso para mim. O nosso coração deve estar na expectativa de ouvir o que o Todo-Poderoso tem a dizer, independente do que nós estamos vivendo. Eu quero ouvir, Senhor, o que tu tens a me dizer pela tua palavra, pela boca do ministro. Sabe por quê? Porque se você vive nessa expectativa, é uma fé baseada no susto, né? Já viu alguém pregando lá em Atos 2, e de repente vem um vento impetuoso, o pregador pega só a palavra de repente, e hoje vai ser o de repente de Deus na tua vida? Vai viver com base nisso, no negócio de repente? Eu mesmo eu não tenho saúde mental não para esse negócio de repente, não. Já basta os de repente que tem. Nós devemos aprender a nos maravilharmos com o ordinário. Amanhã eu vou pregar um texto lá na igreja, eu estou expondo Marcos. E eu cheguei em Marcos 6. Que é o momento que Jesus volta e ele vai para Nazaré, sua terra, né? Por isso ele é chamado de Nazareno. A Bíblia diz que ele vai para a sinagoga e ele prega. E as pessoas se admiram. Está lá em Marcos 6, a partir do verso 1. As pessoas se admiram. Mas depois, pessoas do mesmo grupo dizem assim, mas não é o filho de Maria? E o irmão dele, né? José, Tiago, Judas e as irmãs. Sabe o que eles estão dizendo ali? Eles dizem, mas esse é Jesus, menino. Jesus cresceu aqui. Ele é um carpinteiro. Sabe o que era um carpinteiro naquela época? Era um construtor. Não tem nada a ver com o que a gente pensa hoje, né? Sobre marcenaria. Um construtor. Você queria construir uma casa, você procurava um carpinteiro. Você queria construir qualquer coisa, você procurava um carpinteiro. Ele era um construtor de tudo. William Berkeley fala uma coisa interessante acerca de Cristo. Ele diz o seguinte, por quê? Duas coisas nesse texto. Por que esse texto não menciona José, o pai, né, adotivo de Cristo? E por que Jesus começa seu ministério com 30 anos? Por que não antes? Por que com 30? Berkeley vai dar uma sugestão interessante, que é uma boa conjectura. Não temos evidências textuais disso, mas é um pensamento muito interessante. Ele vai dizer o seguinte, Jesus era o filho mais velho. Ele não podia deixar de sustentar a família enquanto seus irmãos homens
não sustentassem. O fato de José não ser mencionado é porque José havia morrido já há um tempo. E Jesus sustentava a casa. E ele só pôde partir em missão aos 30 anos, depois que os seus irmãos homens mantinham a casa. Extraordinário, né? Mas o que é que eu quero dizer a vocês? Aquele povo dizia assim, isso é Jesus, filho de Maria. Sabe o que isso quer dizer, pessoal? Que o povo de Nazaré enjoou de Cristo. Enjoou de Cristo. O nosso contato constante, diário, com as coisas de Deus, podem colocar uma cortina nos nossos olhos para não vermos a graça sendo manifesta no ordinário. Não sei se você já trabalhou aqui no McDonald's, no Burger King, alguma coisa assim, dessa natureza. Eu já trabalhei numa loja dessas. Eu não vou dizer o nome para não fazer propaganda. Mas antes de entrar, eu disse, rapaz, eu vou comer batata frita todo dia ali. Eu vou comer hambúrguer todo dia. O que tiver eu vou comer todo dia. No terceiro dia eu não aguentava mais cheiro de fritura, de nada. Eu não podia ver hambúrguer, eu não podia ver refrigerante, eu não podia ver batata frita, eu não podia ver nada. Eu enjoei. Isso é uma coisa corriqueira e cotidiana. Mas com o sagrado também acontece. Se nós vivemos em busca de coisas espetaculares, extraordinárias, nós estamos indo no caminho contrário ao que Jesus ensinou. Porque Jesus fazia o seguinte: arrumem um barco e vamos nele para o outro lado. Jesus ia com seus discípulos para descansar, para conversar, para comungar. Jesus dizia, vamos ali comigo orar. Jesus mantinha uma comunhão profunda com os discípulos e um grupo ainda menor, naquelas ocasiões mais restritas e íntimas. Não eram nas questões espetaculares, de andar sobre o mar, de acalmar a tempestade. Não era sobre isso, entende? Era sobre caminhar com Ele. Quando esse mandamento nos ensina sobre o culto, é exatamente isso que a Bíblia está nos ensinando. Devemos resistir a uma espiritualidade sentimental, terapêutica e performática. Porque essa é a espiritualidade do nosso tempo. Nós não devemos ceder a uma espiritualidade sentimental. Então, se eu não senti hoje, não valeu, vou para outra igreja, que eu sinta. Eu tenho que ir para um lugar que eu sinta alguma coisa. Uma vez uma moça me procurou na igreja e disse, pastor, eu venho aqui ouvir você pregar e todo domingo eu saio com raiva. Eu disse da igreja, ela disse, não, de você mesmo. Porque você fala tanto em pecado e tanto em soberania de Deus. O último sermão que você pregou em Romanos, falando que nós vamos sofrer e que a glória de Deus é revelada em nós no sofrimento. Eu não quero não sofrer não, pastor. Eu não. Eu vou para outro lugar. Tá. Eu não tinha muito o que dizer e eu não argumentei. Sabe qual é o princípio disso? Marcos 6. Jesus não pôde fazer mais milagres em Nazaré por causa da sua incredulidade. Se há incredulidade, não tem argumentação que quebre isso, apenas a graça de Deus quebra isso. No mesmo capítulo, Jesus diz assim, se vocês forem numa casa pregar e as pessoas não aceitarem, sacudam o pó dos vossos pés. Isso tem relação com o que ele disse. Jesus não pôde fazer mais milagres por causa da incredulidade. Sacudir o pó e não poder fazer mais milagres por causa da incredulidade é a mesma coisa. Se há resistência, Deus não vai operar. A menos que Ele queira quebrar a resistência. Outra coisa que devemos entender aqui. Priorizarmos o culto simples, bíblico, centrado na palavra e nos sacramentos. Isso é maravilhoso para nós. Porque a liturgia, ela nos ensina como vivermos diariamente, de modo simples, de modo bíblico, de modo centrado na palavra. Nos alimentando de Cristo todos os dias, porque aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Quando eu subo à casa do Senhor para aquele dia, para aquele horário, Deus está me ensinando que eu devo ter
consciência de que a minha vida deve andar ordenada, assim como é o culto. Quando eu leio a Escritura no culto, quando eu canto no culto, quando eu ouço a pregação no culto, o Senhor está me dizendo, na segunda-feira, você deve continuar cantando, deve continuar lendo, deve continuar ouvindo ou ruminando o que você ouviu da boca do ministro. Quando eu confesso os pecados no culto, Deus está me dizendo, na segunda, na terça, na quarta, até os sábados, confesse seus pecados. A liturgia dominical é um mapa para a minha semana. É um mapa espiritual para a minha semana. Saia dessa de café com Deus Pai. Saia dessa. Porque o Filho e o Espírito Santo vão ficar muito chateados se você só tomar café com Deus Pai também. Uma outra coisa aqui, pessoal. Não transformemos experiências religiosas em entretenimento. Não transformemos experiências religiosas em entretenimento. Vai ter um dia que você vai vir para uma conferência, vai vir para o culto, e você vai ver pessoal cantando como hoje. Você sente a presença de Deus, uma coisa extraordinária, maravilhoso. Vai ter culto, você não vai assistir nada. Muito prazer, essa é a vida cristã real. Vai ter dia que você não vai ter vontade de cantar. Você vai fechar o olho aí e não vai nem orar. Vai só ficar fingindo. Vai ter dia que é assim. E o que é que a Escritura me diz? Continue cultuando. Continue forçando o seu coração pecador e caído a adorar aquele que é digno disso. Continue forçando. Veja um texto comigo, rapidamente, tá? Salmo 66. Tem uma coisa curiosa aqui. Veja, nós vamos ler aqui do verso 1 ao verso de número 3, tá? Deixa eu resumir aqui para vocês. Esse salmo está num bloco de salmos, do Salmo 65 ao Salmo 68, que vai falar sobre as bênçãos de Deus no sustento do seu povo. Salmo 65 é o Deus Criador sustentando o seu povo. No Salmo 67, este povo salvo e cuidado pelo Deus Criador proclama a glória de Deus entre as nações, é o salmo missionário, né? E no Salmo 68, a vitória de Deus sobre seus inimigos. O Salmo 66 concentra o conteúdo desses outros 3 salmos. E aqui nós vamos ter o seguinte, veja só no verso 1. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os seus feitos, pela grandeza do seu poder. E a ti se mostram submissos os teus inimigos. Até aqui. Veja, verso 1, aclamai. A palavra aqui, para aclamar, no hebraico, significa brado, grito. Grito. O povo de Deus deveria gritar, assim como o povo que rodeou a muralha de Jericó, bradou, gritou, tocou as trombetas. Então aqui Deus está dizendo, a criação deve gritar, bradar com alegria, louvando a Deus. A criação deve salmodiar. Veja que coisa interessante. Verso 2, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. A ideia de salmodiar aqui é louvar a Deus com instrumentos. Mas esta parte está falando da criação. É como se o salmista estivesse dizendo o seguinte, a criação deve louvar a Deus acompanhada por música, ou a criação deve emitir uma grande sinfonia em louvor ao Criador. Nós já sabemos, por estudos astronômicos, que o universo emite notas musicais ordenadas, em tempo, em silêncio, que cumpre isso. Mas o mais fascinante desta parte está no último verso, veja. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos pela grandeza do teu poder. O que é que diz agora? A ti se mostram submissos os seus inimigos. A palavra submisso aqui no hebraico significa rastejar. Rastejar. Todo esse salmo trata da adoração da natureza de Israel e do crente individualmente. Esse salmo trata sobre isso. Este verso, em particular, está dizendo, os inimigos de Deus rastejam aos seus pés, adorando ao Senhor assim como a criação o adora.
esses inimigos não estão adorando com sinceridade, com amor, porque eles são inimigos. Eles são ímpios. Mas o texto está dizendo que eles são obrigados a adorar a Deus. Lá em Filipenses nós lemos assim: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Todo joelho, toda língua. Os ímpios do inferno também dirão: Ele é o Senhor. Dobrarão seus joelhos diante dele, mas não farão isso com sinceridade. Porque se for com sinceridade, eles serão salvos. E eles já estarão perdidos eternamente. Então, essa profissão de fé aqui do ímpio em adoração a Deus é falsa, é hipócrita. Mas Deus está dizendo assim ao ímpio: ainda que hipocritamente, dobre-se, abra sua boca e me louve. Mas Deus não diz isso ao crente. Ao crente Deus repreende dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ao crente Deus diz: o meu povo deve me louvar com sinceridade e retidão de coração. O meu povo deve me adorar com amor e não por obrigação. O inimigo, ou os inimigos de Deus, adoram a Deus por obrigação, mesmo hipocritamente. Mas então não era para Deus rejeitar? Deus não quer rejeitar, Deus pode adorar hipocritamente. Porque eu sou o único digno, ainda que você esteja falando hipocritamente, mas o que você está dizendo é verdade, então me adore. Esse é o Deus soberano revelado nas Escrituras. Esse é o Deus que requer o culto do seu povo. Agora vamos para a parte final. O bloco final desses mandamentos, para que eu siga para algumas aplicações. Veja o verso de número 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. O nome do Senhor representa o seu caráter. O nome do Senhor está sobre nós. Sobre nós. O nome do Senhor deve ser temido. O nome do Senhor deve ser proclamado. O nome do Senhor não é um amuleto de sorte. O nome do Senhor não deve ser alvo de nossas brincadeiras. O nome do Senhor não deve ser alvo de nossa reverência. Nós não devemos usar o Senhor com caráter frívolo. Devemos usar o nome do Senhor integralmente, ou com integridade. Representar a Deus de modo incoerente desemboca também em idolatria. Então, o mandato espiritual não é apenas culto. O mandato espiritual é a vida que honra a Deus. A vida que honra a Deus. Então, como esses mandamentos reverberam o Evangelho? Vamos lá. O Evangelho não cancela o mandato espiritual, mas o Evangelho restaura. O Evangelho não cancela os 3 mandatos. O Evangelho amplia. Um ímpio que tem filhos cumpre o mandato social? Sim. Mas ele glorifica a Deus? Não. Oxe, e como é que é isso? Paulo diz assim: quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Deus é glorificado pelo homem quando o homem o faz conscientemente, certo? Mas Deus tem glória quando um ímpio e uma ímpia se casam e têm filhos? Tem. Mas você não acabou de dizer que eles não glorificam a Deus? Eu disse que eles não glorificam. Mas Deus glorifica-se a si mesmo naquela família, mesmo que ela não sirva. É diferente. Certo? Então, quando nós olhamos para o Evangelho, olhamos para Cristo, Cristo cumpre perfeitamente o mandato espiritual. Porque depois de nós olharmos tudo sobre idolatria e sobre culto, a gente se sente logo perdido, né? Não tem condição. Eu já estou no inferno depois dessa pregação. Mas nós devemos olhar para Cristo, porque Cristo ama o Pai acima de tudo. Deus seja louvado por isso. Cristo cultua o Pai segundo a sua verdade. A adoração dentro da própria Trindade. Cristo santifica o nome do Pai. Cristo vive o ritmo da graça em obediência ao seu Pai. Cristo é aquele que cumpre o verdadeiro descanso com base nos mandamentos. Cristo restaura o coração do homem idólatra agora. Depois de cumprir o mandato espiritual, Cristo nos conduz agora. Cristo é quem nos liberta da idolatria.
Cristo é quem nos envia o Espírito para renovar os nossos desejos e mudar a nossa inclinação, antes dominada pelo pecado, agora dominada pelo Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, irmãos. O crente ganha novos hábitos espirituais. A igreja, então, é a comunidade do mandato espiritual. Um lugar de culto, um lugar de verdade, um lugar de reverência, um lugar de santificação do tempo. Todo dia do Senhor que nós subimos à casa de Deus, nós estamos dizendo, nosso tempo está sendo santificado. Há uma coisa interessante nas Escrituras do Antigo Testamento e do Novo, quando trata sobre o dia do Senhor. Porque no Antigo Testamento, o termo dia do Senhor está relacionado ao dia da vingança do nosso Deus, ao juízo final. Em Apocalipse 1 e 10, o dia do Senhor está ligado ao dia de culto da igreja. Será que os profetas estão falando coisas opostas? João e os profetas do Antigo Testamento estão falando coisas que não convergem? Não, eles estão falando a mesma coisa. Quando a igreja adora ao Senhor no dia que Deus estabeleceu, a igreja está dizendo ao mundo, o dia do juízo final virá. E será assim, nós estaremos do lado de cá, adorando a Deus, e vocês estarão lá fora, debaixo de condenação. Toda reunião do povo de Deus para adoração é uma proclamação ao mundo de que existe um Salvador, de que ele voltará e que ele julgará todas as coisas. Aprendemos também com isso que essa vivência da igreja é a escola da nova criação. É a escola da nova criação. É um povo que vive na presença do seu Deus, corandeu. E aí eu vou terminar dizendo o seguinte. Primeiro, sobre a vida pessoal. Priorizemos a nossa comunhão com Deus como fundamento de toda vocação. Se você quer fazer muito para Ele, sem estar com Ele, você não está cumprindo o mandato cultural devidamente. Você está se desgastando muito no trabalho, mas você não está com o Senhor. Discipline o seu coração. Desenvolva hábitos espirituais estáveis. Há muitos crentes que são instáveis demais. Vamos começar 2026. Você vai imprimir de novo um calendário de leituras bíblicas. De novo. Você vai fazer uma pilha de livros de novo. Vou ler esses livros esse ano. Até onde você vai? Até o final de Êxodo, porque Levítico é chato? Até onde você vai? Faça um calendário estável. Eu vou cumprir pela graça de Deus. Segunda coisa, vida familiar. Transformemos os nossos lares em um centro de formação espiritual. Criemos liturgias familiares. Isso é importante. Devemos ensinar ao nosso próprio coração. Devemos ensinar aos nossos próprios filhos a amar a Deus antes de ensinar a produzir cultura. Há muitos pais que estão treinando seus filhos para serem grandes músicos, grandes artistas, mas não estão ensinando seus filhos a serem discípulos de Cristo. Há muitos pais ensinando seus filhos a serem modelos fotográficos antes de ensiná-los a serem discípulos de Cristo. E depois nós nos perguntamos onde nós erramos. Colocamos o mandato cultural primeiro, sem que este estivesse sendo regido pelo mandato espiritual. A sede por engajamento cultural, por relevância cultural, sem observarmos devidamente o que é uma vida piedosa, nos levará ao desastre. Ao desastre. Entendamos também que a nossa vida amadurecerá quando o nosso culto a Deus, junto com a igreja, também amadurecer. Quando nós tivermos regularmente um culto conduzido pelas Escrituras. A reverência que nós devemos ter a Deus no culto vai reverberar numa postura contracultural em meio ao entretenimento cultural e religioso do nosso tempo. O culto é o centro da vida do povo de Deus. Por que Deus disse a Faraó que iria tirar o seu povo do Egito por meio de Moisés? Lembram? O que foi que Deus disse a Moisés? Vá a Faraó e diga que o meu povo deve ir para me adorar no deserto. Esse é o sentido da salvação. Somos salvos para adorarmos a Deus. Juntos. Juntos. Certo? A igreja é muito importante para nós.
Assim, então, nós vamos mostrar uma ética pública, nós vamos trabalhar com integridade, nós vamos testemunhar o Evangelho de Cristo onde nós estivermos, nós vamos usar a tecnologia e a cultura como instrumentos do reino e não como ídolos. Assim, cumpriremos o mandato espiritual. O mandato espiritual é o primeiro chamado da igreja. Somos chamados a adorar a Deus. Antes de cultivar a terra ou formar uma família, o homem foi chamado para viver para Deus integralmente, adorá-lo, obedecê-lo, servi-lo no seu caráter e no seu serviço. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo. Que o Senhor faça descer ao nosso coração tudo que foi ensinado, pensado, exposto. Que não preencha apenas as nossas mentes, Senhor, mas que transforme as nossas almas. Ajuda-nos a vivermos pela palavra, de modo que teu nome seja glorificado e enaltecido na nossa vida e a partir da nossa vida, no mundo que o Senhor criou. É o que nós te oramos, no nome de Cristo. Amém. Deus abençoe, gente.